Então, muito boa tarde, e desde já agradecer em nome da direção da Animar a presença nesta sessão. Portanto, esta sessão e pelo interesse que foi demonstrado por todos os que se inscreveram, portanto, é uma sessão que pretende valorizar de alguma forma e encontrar ferramentas e estratégias para valorizar a contribuição do trabalho voluntário nas organizações da economia social, como todas, como são, penso, todas as pessoas que estão aqui presentes nesta sessão. E, portanto, acho que é uma matéria que há muito se discute e, pronto, este será, se calhar, um dos primeiros passos. Não quer dizer que já não tenham sido dados outros e outros ainda hão de ser dados para que se formalize de forma ainda mais consolidada esta realidade. Pronto, a própria Animar, também enquanto entidade da economia social, também ela própria está a fazer este caminho de valorizar e de sistematizar o voluntariado. A Animar, pela sua especificidade, trabalha sobretudo um voluntariado de competências, mas de qualquer forma também está ela própria a trilhar esse caminho. E depois agradecer, por fim, mas não menos importante, a parceria da CPV, desde logo, e também que esta atividade, esta iniciativa foi inserida na agenda do Ano Internacional de Voluntariado que se assinala este ano, e também à Uninor, que é coorganizadora desta sessão de capacitação, e, portanto, agradecer a estas duas entidades, a disponibilidade para se associarem a esta iniciativa, que também, pelas razões, que eu também já referi, valorizam esta dimensão do voluntariado e realmente ele seja cada vez mais reconhecido e valorizado e depois contabilizado nas nossas organizações. Muito obrigada e boa sessão. Teremos agora a palavra ao Fernando Martinho, da Uninor. Muito bem. Portanto, da nossa parte, agradecer a Animar. A Uninorte é membro da Animar e a Animar da Uninorte. E é para nós, já temos vindo a fazer este percurso. Nós já tínhamos assinalado nas Assembleias Gerais da Animar a necessidade de nós, mesmo da Animar, darmos relevância ao voluntariado e esse processo já está em curso. Queria aqui lembrar uma questão que eu tive já uma vez, em circunstâncias diferentes, mas numa ação em que falei destas questões do voluntariado, numa intervenção sobre criar valor a partir do nada, que é trabalho a partir do nada, numa ação que tivemos em Setúbal, organizada na altura com a colaboração da Caritas e com o nosso amigo a Cássio Catarina à data, e em que nós falámos também já nessa altura de que havia um trabalho que normalmente é considerado sem valor, mas que esse trabalho é trabalho que tem valor. E desde o início das atividades da Uninor, nós também tivemos esse processo de trabalho voluntário, mas nós, desde a entrada nos programas da União Europeia nos anos de 87, passámos a integrar na elaboração das contas e dos orçamentos e das candidaturas o trabalho voluntário, que foi aceito como no âmbito dos regulamentos e nós passámos a processar. Portanto, vimos aqui partilhar alguma dessa experiência, mas tendo em conta que é de facto um trabalho que em conjunto podemos construir e passar para este instrumento, porque já há muitos passos no sentido de reconhecer, de valorizar o trabalho voluntário. O que nos parece a nós, na generalidade das situações, é a necessidade de contabilizar isto, a dar a expressão económica, a dimensão patrimonial do próprio trabalho voluntário. No Ano Internacional de Voluntariado, achamos que é apropriado a fazermos esse avanço. E aqui queríamos fazer num registro em que achamos que essa dimensão deve ser assumida pelos membros, pelos dirigentes das organizações e pelas pessoas que trabalham no processo contabilístico nas organizações. Daí que a participação nesta sessão organizada pela Animar tem uma participação muito diversa a nível dos participantes. Alguns eu conheço, outros não, mas vamos ter isso em conta na intervenção e queria mais uma vez agradecer e, sobretudo, a oportunidade de diretamente
com os responsáveis da Confederação Portuguesa de Voluntariado, podermos dar avanços no trabalho nesta área. Obrigada, Fernando. Passava a palavra ao professor Eugênio da Fonseca, da CPV. Professor Eugênio, não estamos a ouvir. Agora sim. Estava a dizer que agradecia a Animar também a oportunidade que nos deu de estarmos aqui nesta sessão e poder colaborar. A nossa colaboração foi muito modesta, foi apenas na divulgação desta iniciativa através das nossas confederadas e das redes sociais que temos construídas, mas secundar também aquilo que o Dr. Fernando diz, por se tornar o que nós chamamos na Confederação, por se tornar uma ação invisível, praticamente na agenda do país, é difícil fazer constar esta ação de cidadania, que é a doação do tempo em favor de uma causa comum, de interesse de todos. É muito difícil passar essa mensagem, porque sabemos que estamos muito dominados por outro tipo de iniciativas, que julgo que até uma nova frente de ação do próprio voluntariado, que é, nesta era digital, colocarmos, ou continuarmos a colocar com mais enfoque a atenção nas pessoas e em todo o planeta. Portanto, talvez haja aqui uma nova área de intervenção por parte do voluntariado, que é naquilo que hoje chamamos os iliterados digitais. E essa é uma resposta muito importante a dar, porque pode acontecer, ou digo pode, mas afirmo quase que acontece, que há gente que fica fora das suas possibilidades de acesso a direitos por não conseguir perceber, trabalhar com os meios digitais. Esta questão do valor económico do voluntariado, eu gosto muito desta expressão, já foi aqui citado o Dr. Acácio Catarino, ele reconhecia a importância deste trabalho, desde que ele não tivesse uma visão financeirista. Não se trata de aplicar um modelo financeirista àquilo que é o contributo do voluntariado para também uma lógica comercial, que é a questão do PIB, do crescimento através daquilo que são as relações económicas em ordem ao aumento da riqueza, mas até dentro do PIB nós temos que começar a fazer algum trabalho, e aqui o apelo já deixado pelo Dr. Fernando, e ele considera que vai dizer muito mais sobre isso, que é os nossos contabilistas, os contabilistas das instituições onde se exerce esta cidadania, terem em atenção a recolha, ou melhor, a inclusão, porque a recolha tem que ser feita por quem está diretamente no terreno, tem que ser feita através do espelhar na contabilidade de cada instituição. Termino chamando a atenção para uma possibilidade que pode vir facilitar esta valorização económica do tempo, que é o cartão do voluntário. Dentro de poucos dias, vai ser apresentada com certeza uma melhoria desse cartão na Casa da Moeda. Foi uma iniciativa de entreajuda, na qual participou a Confederação e a CASES, e na experiência que já vai tendo, vai-se percebendo como é eficaz a possibilidade dos próprios
tomarem conta do registro das suas horas de voluntariado e depois comunicá-las a quem interessar ou a quem disser respeito a esse trabalho. Portanto, através de um cartão, cada voluntário poderá ter essa possibilidade. Nós estamos aqui, com certeza, reunidos para mostrar, e eu reforço isto, porque muitas vezes pode passar esta ideia, o impacto financeiro que o voluntariado tem, mas também acaba por ter, desde que a ação do voluntariado não cubra nenhum espaço que tenha como responsabilidade a criação de postos de trabalho. E isso é fundamental. Portanto, gostava sobretudo de deixar esta ideia muito clara, que estamos aqui reunidos para aprendermos, e a minha gratidão também ao Dr. Fernando pela ajuda que nos vai dar, para aprendermos como contabilizar o valor económico do voluntariado. E nós participamos, temos contributos já dados para o PIB. Muito obrigado, e estou também, e vou aproveitar muito daquilo que aqui esta tarde for dizer. Muito obrigada por estas intervenções iniciais. Então passava a palavra ao Dr. Fernando Martinho para começar aqui a interagir connosco. Ele vai explicar como é que esta sessão vai funcionar também, esperando que haja espaço para também colocar as vossas questões. Eu relembro só que, relativamente às questões das gravações, nós estamos a gravar, sobretudo a ideia é fazer depois um pequeno vídeo com as intervenções que saírem daqui, portanto nós estamos a gravar propriamente imagens, as vossas imagens em concreto, portanto sintam-se à vontade para colocarem as vossas questões, se mesmo assim não quiserem fazer com a câmara ligada, podem sempre fazê-lo pelo chat. Dito isto, passaria a palavra ao Dr. Fernando Martins. Muito bem. Eu solicitava à Célia o trabalho feito pela Célia e pela IA para melhorar o desenho da apresentação que eu fiz. A Célia teve a habilidade de preparar isso e eu podia colocar então os primeiros slides. Vamos a isso. Muito bem. Talvez aquela coluna ao lado com os outros slides todos, não é? É exatamente. Pronto, isto é aquilo que está no convite que foi feito a todos. Já vamos com cerca de 57 da última vez que vi participantes. E nós passamos o slide anterior das entidades que organizaram. Da minha parte, há uma informação da apresentação. Eu há mais de 53 anos desempenho atividades como membro de várias organizações de economia social, nomeadamente com atividades desenvolvidas em voluntariado, e desde 73 também, já como dirigente e como contabilista, na altura éramos contabilistas, depois passámos a técnicos de contas e depois ultimamente a contabilistas certificados. Nós, no âmbito da Uninorte, criámos logo em 1985, um dos trabalhos que a Uninorte fazia era apoiar os processos administrativos de desenvolvimento das entidades em autogestão. Foi criada a partir do movimento que se desenvolveu em Lisboa, com base em todo esse movimento operário e de cooperativas de produção operária. Organizámos várias estruturas no país nessa altura, e setoriais e regionais. Das cerca de 40 estruturas, a única que sobreviveu até hoje é a Uninorte, e vamos comemorar no próximo ano 50 anos. E sobreviveu porque nós ultrapassamos o limite de estar ligados apenas a um ramo das atividades, que era das cooperativas de trabalho, passámos a envolver cooperativas de todos os ramos e mais tarde a ter um relacionamento aberto com todas as entidades da economia social. E, portanto, é dentro desta atividade nós já desenhamos
nesta questão das contabilidades, um curso de contabilidade que foi aprovado no âmbito da Escola Profissional de Economia Social pelo Ministério. Eu também já frequentei um curso de licenciatura em Gestão de Organizações de Economia Social, concretamente no Politécnico de Santarém, e ultimamente lecionei no mestrado de Ciências da Contabilidade no IOB de Timor-Leste. São várias participações. Fundamentalmente, a ideia que queria dar Estamos a ouvir não com eco. precisava de eco, não É, precisava de eco, eu mas creio que será o Vítor Rocha. eu pedi a quem não está a falar desligasse. Não, o Vitor Rocha, que está com o nome Vitor Rocha, mas é o Mário Roda, Eu já lhe que é um tirei o diretor da som. Uninorte, ele tem que estar atento. Muito bem. Portanto, fundamentalmente o que interessava aqui a partilhar é que não se trata de uma questão de acaso. Nós, no âmbito da Uninorte, já temos esta abordagem há muitos e muitos anos e consolidada, como vamos procurar contribuir aqui nesta apresentação. Eu farei a apresentação das questões que ajustamos e combinamos com a Animar, e depois a Animar deu a conhecer e teve o acordo da Confederação Portuguesa de Voluntariado, e eu irei desenvolver. Depois haverá um momento para os participantes colocarem questões. Podem sempre colocar as questões no chat ou depois verbalmente apresentarem as questões, e depois haverá um momento em que eu irei procurar dar alguns contributos, nomeadamente que poderão ser apoiados por alguns documentos que nós temos de suporte a esta sessão e que ou serão facultados durante o decorrer da sessão ou depois poderão ser enviados pela Animar a todos os participantes que o solicitarem. Apresentaremos no final aquilo que pensamos que possa ser a evolução deste processo, na medida que estamos aqui e vamos ter um período relativamente curto para abordar esta questão, e vai ser abordada com algum aspecto, uma visão muito generalista, procurando dar contributos a todos e à diversidade das entidades, que há entidades com dimensões diferentes em que estas questões têm também enquadramentos diferenciados, com pessoas que se relacionam, como já falámos antes, em vários níveis das atividades, e procurando responder àquilo que eu hoje ainda disse, estabelecermos nós nestes programas de formação que fazemos na Uninorte, é criar um ambiente de comunicação e de partilha da responsabilidade para organizar e definir as questões administrativas entre os dirigentes das organizações, da direção, do Conselho Fiscal e outros membros, com as pessoas que estão ligadas ao processo contabilístico, que têm que conformar as contas não só para a apresentação interna aos membros, como também para dar a transparência necessária para efeitos fiscais e para efeitos de informação e dar a conhecimento o que fazemos a terceiros. Portanto, no próximo slide, o que nós iremos aqui abordar tem a ver com esta trilogia de questões, que é o reconhecimento, a valorização e a contabilização do trabalho voluntário. Como nós sabemos, muitas e muitas entidades baseiam o seu funcionamento na questão do trabalho voluntário, mas, normalmente, um dos erros que, para não dizer outra coisa, que é cometido, é que os contributos que os cidadãos, membros e terceiros, dão às entidades da Organização de Economia Social, sob a forma de numerário em dinheiro, são reportados e vêm reportados nas contabilidades das organizações. As horas que dão de trabalho voluntário tendencialmente são desconsideradas, não são reconhecidas, e sobre elas existe, como disse o Eugênio, uma invisibilidade. E essa invisibilidade leva a que, normalmente, organizações que têm um património histórico muito grande não têm a dimensão económica dessa dimensão, exatamente por omissão deste processo. A primeira questão é que a valorização o reconhecimento é um ato que tem que partir dos membros das organizações e dos seus dirigentes. Não é um processo contabilístico.
O reconhecimento vai aparecer na contabilidade, mas tem que ser, antes de mais nada, uma forma como nós nos definimos e definimos as atividades que realizamos na nossa organização. Nós é que temos que definir que existe e precisamos e recebemos trabalho voluntário de membros ou de terceiros. E, portanto, isto trata-se de um ato que, como vamos ver antes, deverá estar reconhecido e caracterizado nos próprios regulamentos das entidades. Depois, para além de reconhecer, nós temos que valorizar, isto é, temos que conseguir determinar qual é o valor económico do trabalho voluntário. E essa valorização é extremamente importante. Muitas vezes alguns colocam, mas como é que eu vou dar valor ao trabalho voluntário? É muito simples. O trabalho voluntário tem exatamente o mesmo valor do trabalho que fosse pago. O trabalho que é remunerado tem um valor. O trabalho não remunerado tem exatamente o mesmo valor. Só que é contabilizado como um donativo. Não é não tem, a entidade não fica, não tem que pagar esse trabalho porque ele é assumido desde o início como um trabalho não remunerado. Depois vamos ver exemplos dessa questão da definição, tendo em conta, e aqui volto a chamar a atenção, e é um dos documentos que vai estar disponível, que são as orientações das Nações Unidas para que o ano 2016 seja o ano, 2026, o ano do reconhecimento, mesuração, lá o termo que é utilizado muitas vezes é medir, a medição, e a consideração do trabalho voluntário. As expressões que surgem na resolução não expressam expressamente a questão da contabilidade, mas remetem para ela quando dizem que deve constar a informação do voluntariado, deve estar no reporte, no relatório final. E, portanto, isso existe o processo da contabilização. E aqui temos o primeiro problema. É que o processo da contabilização pode ter duas expressões. Uma entidade de microentidade, as entidades, a maioria das entidades do setor não lucrativo, que são todas as entidades que são da economia social, são entidades que podem ter uma expressão e uma dimensão pequena e que podem utilizar um modelo de contabilidade enquanto tem uma determinada dimensão, que é a contabilidade por registro de caixa. E porque não tem que ter obrigatoriamente uma contabilidade organizada. E, portanto, existe um processo de fazer essa contabilidade de forma simplificada, que é perfeitamente legal, que está perfeitamente de acordo com as normas, com o Sistema Nacional de Normalização Contabilística, com o CNC. Existem normas para esse tipo de dimensão das microentidades e, concretamente, para as entidades de economia social, do setor não lucrativo. E, portanto, depois, em função do escalão e das dimensões das entidades, podem ter níveis diferentes de processamento, inclusive a tendência que está a acontecer é a generalidade dos processos contabilísticos irem enquadrar-se nos sistemas da contabilidade organizada. Isto é, contabilidade em partida dobrada, não apenas o registro das entradas e das saídas, que tem um problema que é não haver o inventário e, portanto, não existe, digamos, a fotografia do valor do património das organizações. Muitas organizações, aliás, como o próprio Estado, só tem contas de orçamentos e relatório de contas no fim do ano e não tem a dimensão patrimonial. Mesmo o Estado, as autarquias, já estão a fazer um trabalho no sentido de virem a ter contabilidade partida dobrada. Eu sou membro da Ordem dos Contabilistas, há um trabalho da Ordem dos Contabilistas junto às autarquias para que as autarquias passem da contabilidade e também de registro de caixa e passem a ter uma contabilidade devidamente organizada com os movimentos a débito e a crédito e terem a consolidação das contas e no final do ano a elaboração de um balanço e terem a demonstração de resultados. Outra coisa que é importante neste processo de reconhecimento é a contrapartida. Um dos problemas que nós temos é saber no ativo
onde é que nós representamos o trabalho voluntário, e o trabalho voluntário, como vamos ver a seguir, pode ser representado nos ativos incorpóreos ou como despesas da gestão de um determinado ano, e podem, por contrapartida, no nosso modelo, são representados esses donativos que são contabilizados como reservas da entidade, como reservas construídas para desenvolver nas cooperativas, nos capitais próprios, nas associações, nos fundos patrimoniais. O modelo que nós defendemos permite dar visibilidade ao trabalho invisível, que é o trabalho de voluntariado. E tem um efeito imediato que muitas entidades já o reconhecem e estão a aplicar, que é pelo facto de, se nós, na elaboração de uma candidatura, assumirmos que parte dos custos para a execução de um determinado projeto correspondem à necessidade de enquadramento de trabalho voluntário, esse trabalho voluntário pode ser considerado para autofinanciamento dos próprios projetos e é perfeitamente considerado no enquadramento dessas atividades. Próximo slide, se faz favor. Um dos problemas que nós temos tem a ver com a questão da legislação de enquadramento de voluntariado. E aqui nós queríamos assumir uma situação para dizer o seguinte: a Lei de Bases da Economia Social e os códigos das diversas famílias da economia social têm o enquadramento necessário e suficiente para estabelecer nos estatutos e nos regulamentos de cada organização de economia social a forma em que cada organização entende o voluntariado e o interpreta para os seus membros e o interpreta para terceiros, portanto, não membros, que articulem a sua atividade. Isto é, a sede da definição de voluntariado, nós devemos encontrá-la na definição clara que está na Lei de Bases da Economia Social, aprovada em 2013 por unanimidade na Assembleia da República Portuguesa, nos códigos das diversas famílias, das cooperativas, das associações, depois associações mais especializadas, as misericórdias, as mutualidades e as fundações, que são também consideradas como uma das famílias da economia social. Depois temos as regis cooperativas, as entidades em autogestão, inclusivamente os próprios valdios que estão integrados nas famílias da Lei de Bases da Economia Social. E depois temos uma outra questão, que em algumas coisas aparece como sendo a lei geral, e em nosso entender não é, que é a lei do voluntariado. A lei do voluntariado vem resolver uma falta de definição que algumas entidades têm, e como não tendo internamente resolvido o problema do voluntariado, precisam de recorrer a uma lei geral que foi estabelecida no país, que tem evoluído, tem tido uma evolução, que é a legislação do voluntariado, que está mais orientada para definir as caracterizações do voluntariado, nomeadamente em entidades que não o assumem como fazendo parte da sua própria identidade. E hoje em dia, a lei do voluntariado é ela que explica que muitas entidades, mesmo empresas privadas, mesmo grandes estruturas e tudo mais, utilizam o voluntariado porque, através da legislação de voluntariado, podem contabilizar despesas com voluntariado, e essas despesas podem ser não apenas cobertas na dedução à matéria coletável, mas podem inclusivamente serem majoradas para efeito de determinação da matéria coletável. E isso tem a ver também com o reconhecimento que decorre de todo o trabalho que se está a fazer a nível internacional, nas normalização internacional, de que o reporte das entidades deve não apenas se limitar à sua dimensão económica e financeira, deve reportar qual é o impacto social das entidades. Aliás, nós temos, inclusivamente, alguns programas já em funcionamento que a aprovação dos programas depende de ser anunciado e depois verificado o impacto social das iniciativas. Passava a seguir. O slide seguinte. Célia, o próximo.
Portanto, aqui está, quanto a nós, um dos sítios onde compete aos membros e aos dirigentes das organizações de economia social e um papel importante às entidades de enquadramento, como estamos aqui a ver, para trás, se faz favor, para trás, Célia, anterior. A Célia agora acelerou. Não, então, anterior, exato. Não, não, depois, a seguir é este. É assim, sim. Pá. Isto tem a ver com o seguinte: compete aos dirigentes verificarem nos estatutos, verem se é necessário alterar nos estatutos para contemplar a organização do trabalho voluntário e podem não alterar os estatutos, mas terem regulamentos internos e nesses regulamentos internos abordarem as questões da definição de voluntariado dos membros e da forma como não são anunciados, como são geridos e como são reportados. Podem ser o voluntariado para realizar os projetos internos das organizações. Há muitas organizações, eu sou membro de algumas organizações cooperativas e tudo mais, que há com dezenas de anos e que todo o seu trabalho é baseado só na organização em trabalho voluntário. E, portanto, nós temos é que definir como é que a dimensão do trabalho voluntário e definir internamente como é que vamos valorizar e contabilizar. E essa valorização e contabilização vai ter que ver com a dimensão económica, como nós valorizamos esse mesmo trabalho. Além disso, há projetos externos em que nós podemos participar, que são projetos em parcerias, em candidaturas de projetos, porque nas candidaturas nós temos que assumir os objetivos de quem financia os próprios programas e, na prática, temos que projetar os nossos próprios objetivos nos objetivos que decorrem desses enquadramentos externos e verificar como aí nós podemos não só enquadrar trabalho de membros da nossa organização, mas podemos enquadrar membros de pessoas que, não sendo membros da nossa organização, vêm contribuir em voluntariado para o dizer. Os exemplos na sociedade de organizações de economia social que fazem organizações espetaculares, todas elas, olha, ainda agora mesmo no Mundial que estamos, Jogos Olímpicos, grandes comemorações, grandes cerimónias, só são organizadas porque as entidades organizadoras estabelecem normas para funcionamento voluntariado. Neste momento, a internet está cheia de informação, de programas de voluntariado na Europa, nas Nações Unidas, uma série de programas em que há uma série de entidades que assumem um conjunto de projetos em voluntariado e estabelecem as regras para esse voluntariado, quanto às qualificações das pessoas, quanto às atividades a fazer, quanto à cobertura das despesas com o voluntariado e, normalmente, a única coisa que falta é a valorização e a contabilização do trabalho voluntário. As outras ingredientes estão lá, mas nós podemos acrescentar este. Aqui é importante que fique claro e a própria organização tenha para si um registro e as normas de reportar, de contabilizar o trabalho voluntário dos membros. Isto é muito importante, por exemplo, se uma entidade quiser ter em apoio aos membros cobrir um conjunto de despesas, é preciso que ela assuma que tem um modelo de registar e de contabilizar e de reportar o trabalho voluntário de uma forma sistemática, nomeadamente para ter acesso a um conjunto de apoios em que já existem pelo Estado reconhecidos e que existe, como é o caso do seguro de voluntariado e outros, mas que subentendem que a entidade tem isso devidamente organizado. E é muito importante que cada entidade, se houver lugar a isso, tenha regulamentos e normas para garantir a informação e a contratualização com pessoas que não são membros dessa organização. E isso também deve ser devidamente contemplado nos regulamentos internos. Estamos aqui a ver que esta questão da definição do voluntariado
pode e deve ser assumida na definição de cada organização de economia social. Não precisa de vir de recorrer à legislação que há de voluntariado, porque a legislação que regula o enquadramento dos estatutos e, através dos estatutos, os regulamentos internos, já tem um enquadramento legal suficiente para nós darmos a expressão a todas estas atividades de voluntariado. Passávamos a seguir. Célia, mais um, mas só mais um, não é mais dois. A legislação externa que permite o reconhecimento e avaliação de contabilização tem a ver também com o seguinte, e é importante a gente partilhar, porque algumas pessoas, e até colegas meus contabilistas, têm alguma, por falta de treino, a generalidade dos meus colegas contabilistas, a maioria, mais de 90% das contabilidades que processam são contabilidades para empresas privadas com fins lucrativos. E muitas vezes até fazem contabilidades para entidades de economia social pro bono, em apoio, mas depois aplicam os procedimentos que têm normalizados para as entidades com fins lucrativos, isso nunca dá bom resultado. E muitas vezes colocam-me, muitos colegas meus têm, perante o eu falar desta questão de voluntariado, mas isso está à lei, está em enquadramento, há normas que permitam a gente saber como é que valoriza. Eu só dava como referência, porque acho eu que hoje isso tem um enquadramento que todos podem ver, e aliás a Célia depois poderá trocar com vocês as normas que existem em vários programas, mas, por exemplo, eu mandei as normas do programa do Sudoé, que há um de programas Interreg que se aplica nas regiões aqui de Portugal, Espanha e uma zona próxima de França, e nos programas Sudoé, no Europa Criativa, as regras para os programas de formação expressamente dizem que as entidades, na elaboração do orçamento, podem reportar e considerar o trabalho voluntário como um custo para a realização do projeto. É evidente que o trabalho voluntário, sendo voluntário, não é financiável enquanto tal, mas é considerado na contabilidade como a parte de cofinanciamento do projeto. Os regulamentos dizem isso expressamente. E depois, esses mesmos regulamentos comunitários dizem como é que se pode ou como se deve contabilizar, reportar e contabilizar o trabalho voluntário, chegando inclusivamente ao pormenor. Eu tenho essa questão aí para partilhar com vocês, de que no âmbito do SUDE tem inclusivamente tabelas de valorização em que o trabalho voluntário, sendo definido por correspondência a trabalho normalmente remunerado, tem exatamente tabelas para essa consideração. Aqui é uma questão, o valor do trabalho voluntário é cada organização que própria que determina qual é a expressão que tem. É evidente, se eu, como contabilista, for fazer um trabalho de limpeza de uma atividade, não vou considerar o meu trabalho como um trabalho de contabilista, mas vou trabalhar como um trabalho de alguém que está a fazer um trabalho na área da limpeza. Isto é possível medir o trabalho pelas qualificações e pela sua expressão concreta. E, portanto, não há grande dificuldade de fazermos isso. Nós temos essas normas aí. Isto permite que muitos dos programas comunitários, há muitas entidades que não se candidatam porque têm uma barreira, que é a barreira de lhe exigirem o cofinanciamento. E muitas vezes as entidades não têm recursos para afetar a isso, mas têm um recurso, que é os próprios meios, os recursos humanos de parte que têm, e haver uma parte dos recursos humanos que são necessários para a realização de projetos que podem dar a informação e assumir como trabalho voluntário. Isso exige que seja contabilizado, conste da contabilidade da entidade e que seja dada essa informação. O trabalho não será financiado, mas as despesas com o trabalho voluntário poderão ser reconhecidas como elegível para financiamento. Não o trabalho, mas algumas das despesas com o trabalho voluntário. Uma das questões que era importante vermos, quando há pessoas que têm dúvida, mas isso, trabalho voluntário, desde que nós elaboramos a primeira
na informação que qualquer entidade dá quando tem contabilidade organizada, para além do modelo 22 nas contas no fim do ano, tem que preencher uma coisa chamada OIES, que é uma informação especializada que tem que fornecer isso no quadro dos documentos que envia para a AT. Isso vai ser trabalhado no Instituto de Estatística e, no nosso caso, paralelamente à conta satélite de economia social, também saiu e começou a ser publicado um relatório sobre o trabalho voluntário. Eu agora queria aqui trazer-vos um dado que ajuda a vermos a dimensão destas questões e como é que as coisas estão a mudar. Um exemplo prático, no programa que são o Fundo de Apoio ao Associativismo na Câmara do Porto, expressamente numa das condições de participação das entidades que se quisessem candidatar, era exigido que desse evidência ou que assumisse que só se podiam candidatar as entidades, isto era só para entidades sem fins lucrativos, que assumidamente as atividades dos seus membros no funcionamento dos órgãos sociais, Assembleia Geral, a Direção, a Administração e Conselho Fiscal, são desenvolvidas em voluntariado. Isto já está e faz parte desses regulamentos, é mais uma razão para nós a termos essa dimensão assumida e podermos reportar isso como uma contribuição da entidade na execução dos próprios projetos. E importa aqui dizer que esta dimensão do voluntariado vai permitir que eu, quando apresento uma candidatura por um determinado valor, vou reforçar, informar quais são as despesas às quais eu peço cofinanciamento e quais são as despesas que eu vou suportar pelas minhas próprias reservas, correspondendo ao trabalho voluntário que eu vou realizar. Mas eu vou realizar como? Eu tenho que o reconhecer, valorizar e contabilizar na minha entidade para poder ser apresentado nas contas. A mesma coisa que é na questão do mecenato, que permite também enquadrar atividades e determinar algumas despesas que podem ser cobertas pelo apoio do mecenato, e já agora chama a atenção que no mecenato, ao dar o apoio às entidades de economia social, permite que empresas privadas com fins lucrativos possam deduzir a matéria coletável e possam não só deduzir, como majorar a redução da matéria coletável para esses efeitos. Já agora uma questão, é muito importante que esta informação do trabalho voluntário, como exigiu aqui a Câmara de Porto neste programa, nós temos todas as entidades de economia social em que as atividades dos dirigentes e dos membros nos órgãos sociais são em voluntariado, devem informar expressamente dessa condição, que deve ser apoiada nos estatutos e nos regulamentos internos, e devem informar disso a Segurança Social, para não lhes ser cobrada tributação em sede de contribuições para a Segurança Social para os membros dos órgãos sociais. A regulamentação das contribuições para a Segurança Social tem uma rúbrica que diz que os membros dos órgãos sociais das entidades, se não informarem que o trabalho é feito em voluntariado, são suscetíveis de terem que pagar contribuições para a Segurança Social. Portanto, é importante que eu informe. Mas se eu informo que a atividade dos dirigentes e dos membros a participar nos órgãos da entidade é em voluntariado, eu devo também exprimir isso com a sua valorização e com a sua contabilização. Nós, neste momento, para as várias entidades, nas vários quadros de situação, sugerimos a seguinte questão. Uma entidade que nunca fez reconhecimento de trabalho voluntário pode procurar fazer uma recuperação histórica. Isto é, se assumir que ao longo dos anos, desde a fundação da entidade, nos últimos anos, realizei um conjunto de atividades, eu posso, por estimativa, determinar qual é o valor desse ano e, sem ter que ir alterar as contas dos anos anteriores, posso agora valorizar, dizer e sinalizar
nos ativos da entidade onde é que está, normalmente no imobilizado incorpóreos, naquilo que é o valor imaterial das organizações. Uma questão aqui. Eu, para reconhecer e recuperar na questão da valorização do trabalho voluntário no imobilizado incorpóreo, eu só posso fazer, isto de acordo com as normas, se esse valor se transforma, se tiver a ideia de que vai ter impacto na atividade económica e nas organizações. Isso muitas vezes é difícil a percepção desta questão, mas toda a gente sabe que quando nós apresentamos uma candidatura é importante enviar o nosso histórico. E nós então fazemos um relatório com o histórico dos contributos do impacto social da nossa organização. Mas depois, quando mandamos as nossas contas e o nosso balanço, dizemos que isso não tem valor nenhum. Porque, como foi assinalado aqui, isso está invisível o valor desse trabalho. Nós dizemos que fizemos, dizemos que temos um património de recursos humanos, de experiências na nossa organização, mas quando damos a fotografia do nosso património, nós dizemos que isso não existe. É esse problema que nós temos que resolver. É dar-nos ao trabalho, primeiro os dirigentes e depois, com o apoio de quem faz a contabilidade, de fazermos esta recuperação histórica que pode ser feita no âmbito do encerramento das contas de 2025, quem ainda não fez, como pode entrar na recuperação a ser contabilizada na contabilidade do ano 2026. Outra questão é criarmos instrumentos de registro e contabilização do trabalho voluntário na gestão corrente deste ano de 2026 e fazermos disso um trabalho sazonal. Por exemplo, se nós só vamos fazer agora, podemos fazer a contabilidade do primeiro semestre e depois passarmos a fazer trimestralmente, e o ideal no futuro é conseguirmos ter documentos que dão a informação da quantidade e do valor do trabalho voluntário mensalmente. E assim como mensalmente nós prestamos contas internas e externas do trabalho remunerado, passamos a ter a contabilidade do trabalho não remunerado, que passa a ter esse suporte e pode ser perfeitamente sistematizado ao longo do ano. E no caso aqui, nós tínhamos aqui este encerramento, a quem ainda não fez de 25 pode fazer isso, mas quem já fez pode repercutir esta recuperação histórica nas contas de 2026. Há folhas de registro adaptadas à situação de cada entidade e a ideia é tornar-lhe o trabalho contabilisticamente visível e enquadrado para efeitos, nomeadamente, de recursos a financiamentos externos. Próximo. Aqui, fundamentalmente, é para dizer que a valorização externa vai se repercutir nas nossas atividades, não só pela lei do voluntariado que reconhece esta importância, do relatório de trabalho que já vos tinha falado, que é reportado todos os anos, e pela hipótese que existe neste momento no processo de comparticipação de despesas, nomeadamente do prémio de seguro, de voluntariado, num programa de voluntariado que estava a ser desenvolvido pela CASES, que se calhar no processo de desmantelamento da CASES espero que possa ser um processo perfeitamente a ser gerível no futuro pela Confederação Portuguesa de Voluntariado como ponto focal. Assim como o desmantelamento da CASES, que já estava em funcionamento, passou o centro de competências para toda a formação para uma estrutura protocolada com o Instituto de Emprego e a estrutura de credenciação das cooperativas e outras passou para o novo Conselho Consultivo. No âmbito da presidência do Conselho de Ministros, haverá uma decisão a tomar sobre a gestão do apoio ao voluntariado, que creio que, de acordo com a sua característica, seria natural que passasse para a Confederação Portuguesa de Voluntariado.
uma questão que eu gostaria de, antes disso, já pode vir atrás só uma questão, dizer-vos o seguinte, eu estou que tem a ver com a questão do relatório anual. Nós, no âmbito, existe um organismo a nível mundial que é, nós temos aqui a Ordem dos Contabilistas em Portugal, que gera o trabalho dos contabilistas, e temos uma organização, estrutura, que é uma fundação a nível mundial que vai estabelecendo as normas dos processos de sistematização da contabilidade, que, que é uma fundação que existe a nível mundial, que cria normativos padrão que não são obrigatórios, mas que depois vão sendo aprovados pelos grandes grupos de entidades públicas, o caso da União Europeia, o caso da própria ONU, o caso de outros agrupamentos de países que vão incorporando na sua lei. E no caso da União Europeia já incorporou algumas dessas normas, e em algumas dessas normas só são aplicáveis em Portugal se o próprio governo português as for integrando na ordem do sistema de normalização contabilística. Existe uma estrutura nacional que gera esta modulação do sistema de normalização. Mas o que eu queria aqui reportar é que o que nós estamos, e eu estou a participar nessas atividades da Organização Internacional, a reportar é que o relatório das organizações deve cuidar de apresentar, nomeadamente, a dimensão patrimonial e de impacto das atividades das organizações. Acabou o tempo em que o importante era a demonstração financeira das atividades. O impacto social das organizações é determinante. E daqui, um dos impactos mais importantes é a dimensão do trabalho voluntariado reportado aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, é para aí que deve haver. Portanto, eu queria, portanto, vamos passar às perguntas que tiverem e depois estaríamos disponíveis para dar os contributos sobre algumas das questões e partilhar eventualmente alguns documentos. E fico por aqui, agradeço a atenção que tiveram, espero ter dado alguns contributos e fico ao vosso dispor naquilo que puder e souber. Muito bem, então aproveitaríamos aqui esta disponibilidade do Fernando também para colocar as nossas dúvidas. Há aqui pessoas que estão ligadas às organizações a título mais de dirigente, outro de técnico, outros mais especializados na área da contabilidade. Portanto, abríamos aqui espaço então para as dúvidas que quisessem colocar. Podem Já agora escolher. só pedia que quando se apresentassem dissessem o nome e a entidade e qual é a relação que têm com este processo. Se são dirigentes, se são contabilistas das entidades ou outro enquadramento que entendam ser de assinalar. Podem colocar a mãozinha no ar, pôr no chat o vosso pedido, ou então, Cláudia, já temos aqui um pedido da Cláudia Prudente, força, Cláudia. Muito obrigada ao professor Fernando. O meu nome é Cláudia e eu trabalho na Câmara do Montijo. O meu interesse nesta sessão em concreto é como técnica que faço parte de uma equipa que dinamiza o Banco Local de Voluntariado do Montijo. Portanto, eu sinto que esta informação poderá ser útil para as instituições com as quais nós articulamos para dinamizar oportunidades de voluntariado e gostaria de saber se posso arranjar aqui um meio. Eu acredito que algumas instituições até já tenham este conhecimento, mas coloco a hipótese daquelas instituições que não têm este. Eu não tinha conhecimento que é possível nos projetos colocar o voluntariado e acho que é uma perspectiva que pode abrir aqui algumas portas. Não sei se é possível então partilhar, para nós Sim. também partilharmos com outras instituições. Obrigada. Sim, Isabel, força.
Boa tarde, venho de uma associação que é a Barafunda, não percebo nada de contabilidade, e as minhas questões são: como começar do nada a contabilizar o voluntariado e como passar esta informação à própria contabilidade? E depois, o que fazer quando o voluntário é também ele mesmo funcionário da instituição, ou seja, só que horas extras, outras atividades que se autopromovem, etc., faz imenso trabalho de voluntário. E agora o nome é Isabel Rufino. Isabel Rufino. Rufino. E a associação é a Barafunda. Nome artístico, claro. Sim, senhora, e é uma grande barafunda, sim, E é senhora. da Medita. E o doutor Acácio Catarino foi um grande solidário nosso. Foi muito bom poder Muito lembrar bom, uma pessoa como a Cássio Catarino. muito bom. Faz-nos muita falta. Mas ele está connosco. Pois está. Não, então. Sim, senhora, vamos ver. Já agora eu pedi o seguinte: ia dar um contributo nestas duas questões para depois passarmos a outras, tá? Pode ser, Célia? Certo, certo, força, Fernando. Na primeira questão da Cláudia Prudente, eu não falei assim só de leve naquela questão dos Objetivos de do Desenvolvimento Sustentado, mas queria dizer que um dos grandes espaços para esta problemática toda tem a ver com as estruturas criadas pelo governo de António Guterres nos anos de 1976, que foi a criação das redes sociais, nomeadamente das CLAs, das Comissões Sociais de Freguesia, que são formas das organizações de economia social participarem com as estruturas de poder local e descentralizada do Estado em cada local, através das comissões, podem participar, que com certeza que é nestas estruturas que a Cláudia Prudente faz essa atividade. Eu queria dizer que é de facto uma das possibilidades. Nós estamos disponíveis, da parte da Uninorte e eventualmente da Animar, de se houver uma ação que vocês queiram organizar especificamente para Montijo, organizarmos a forma de desdobrarmos esta informação nesse quadro. Sobre a questão colocada pela Isabel Rufino, o que nós sugerimos é exatamente proceder àquela questão da recuperação histórica. Se temos uma associação, a Associação Barafunda, que nunca abordou esta questão, é uma boa altura os dirigentes decidirem assumir, irem ver como é que isso está nos estatutos, ou está no regulamento, ou não está, e quererem construir, e passarem a assumir essa questão e terem uma ótica de a melhor forma de encontrarmos hoje no cotidiano é nós explorarmos no passado, na criação da organização, em todo o processo de instalação, desenvolvimento e tudo mais, quantas horas nós tivemos. Muitas vezes não, é difícil porque as pessoas julgam que a gente está a encontrar uma despesa que não teve. Não, nós estamos a encontrar um valor que nós não demos no momento visibilidade. E, portanto, o que nós pedíamos é que façam este trabalho de investigação, de recolha de informação histórica do passado das organizações. Em alguns casos somos apoiados nos estatutos e na experiência que há, até em algumas há históricos e documentos, quantas reuniões, quantas pessoas estiveram presentes, quantas horas tiveram as reuniões. Se não tivermos dados muito exatos, não há problema. Podemos fazer uma estimativa que normalmente tende a ser feita por defeito. E eu posso fazer por defeito e valorizar por baixo. Outra coisa é não valorizar nada. E, portanto, vocês podem fazer isso nos anos até agora e encontrar instrumentos para, a partir de agora, começarem a registar e contabilizar o trabalho voluntário e construir, a par dos estatutos, o regulamento interno que, adequado à natureza da vossa entidade, faça este processo.
Nós, normalmente, não é numa ação deste género que se resolve estes casos. Nós, estes casos, vamos falar no final. Há processos de sequência deste trabalho que podem ser enquadráveis através das atividades de formação que temos em parceria via Animar ou diretamente junto da Uninorte, um trabalho específico orientado para cada entidade, porque as questões específicas são tantas que não permite, numa sessão genérica, abordar com precisão esses mesmos questões. Tá? E passávamos a outras questões. Há aí uma coisa da. António Duaido, e depois eu já passava a palavra, se calhar, à Sara, que vai apresentar a sua própria questão, mas António, se faz favor. Olá, boa tarde. Meu nome é António Duaido. Ana, desliga isso, por favor. Meu nome é António Duaido, sou da Huelha Latina. Eu conheço o Fernando Martinho já há alguns anos. Olá, Fernando. E a minha dúvida é: nós existimos há 5 anos e nós já tínhamos consciência de se poder contabilizar este tipo de trabalho voluntário que depois tivesse repercussões a nível contabilístico. Contudo, nós só começamos a fazer um registro de uma forma mais sistemática desde o ano passado. E para isso nós implementamos um formulário que registra diretamente na nossa base de dados o trabalho que as pessoas realizam. Ou seja, quando elas entram, fazem um registro, chegam ao fim do dia, fazem um pequeno registro também e fica lá contabilizado mais ou menos o número de horas que elas contribuíram com o trabalho que elas fizeram ao longo do dia. Esse tipo de registro é suficiente para fazer essa contabilização ou teria que se fazer de outra maneira? Quais são os procedimentos ou as boas práticas que se costumam ter neste tipo de âmbito ou neste tipo de área para fazer este tipo de registro? Muito bem. Passávamos a outra questão. Sara Rocha, não sei se ainda está inscrita, mas tinha colocado aqui uma forma de Sim. cálculo, mas pode explicar, por favor. Sim, Sara, da Raiz Comum. A minha pergunta, eu até partilhei aqui uma imagem com a fórmula que nós adotamos e, como muito bem comentou a Anabela, esta é a fórmula que foi até adotada, por exemplo, pelos EA Grants, porque era a que nós conhecíamos. Mas, de facto, às vezes existem níveis de habilitações literárias muito diferentes, não é? Desde pessoas que fazem um trabalho equivalente a doutorado, muito especializado, e pessoas que fazem algo mais genérico e onde é que nós devemos procurar, não é, uma ideia de como fazer essa distinção nas próprias tabelas da função pública, ou o que é que o Fernando recomenda quando internamente queremos fazer algum tipo de distinção? Obrigada. Muito bem. Vamos a estas duas já, que até se ligam uma à outra. Fernando, só uma pequena pergunta complementar. Quantos anos seria razoável fazer a contabilização para trás? É só mais isso. Nesse caso, como em tudo, depende do que a gente entender. Não há limite. Nós podemos fazer, já fiz revisões de contabilidade de cooperativas que temos associadas têm mais de 100 anos e fizemos a determinação desse valor desde o início da fundação, concretamente no povo portuense. Na Cooperativa dos Pedreiros também, que é uma cooperativa centenária, também fizemos isso e temos feito noutras cooperativas. Essas recuperações são simbólicas, vão se expressar nos ativos incorpóreos das entidades. E, por exemplo, nós estamos neste momento, a nível mundial, nas cooperativas, a fazer um trabalho, e a Uninorte vai fazer uma sessão sobre isso no próximo dia 30 de junho, depois das Assembleias Gerais vamos ter uma sessão sobre exatamente a dimensão cultural das organizações de economia social, onde esta questão de voluntariado é expressa. O tempo para trás é o tempo de que nós temos reportadas à entidade a sua criação, porque normalmente há o ato até todo o trabalho para criar uma organização que normalmente não tem a expressão e a malta só contabiliza as despesas que teve desde que começou a ir ao notário. As horas que as pessoas fizeram não são consideradas. É um problema que tem a ver com a maneira como nós entendemos em cada organização. E o que se coloca concretamente no caso da Huelha Latina que tu reportas é ver como é que nós, nos estatutos da cooperativa, isso está já pelo menos indicado. Nós defendemos que os estatutos das cooperativas devem ser para organizar o trabalho intracooperativo dos membros ou associativo e, como tal, devem dar a expressão. E se nós, desde o início, assumirmos que o trabalho
nos órgãos sociais em voluntariado, nós devemos fazer isso desde a fase inicial da criação e fundação da cooperativa ou da associação e reportar isso tudo. Não há limite, porque aqui o limite é o nosso reconhecimento. Eu queria chamar a atenção uma coisa. O que vai ser importante é se eu, na organização, de acordo com os estatutos, tenho estabelecido o reconhecimento e a valorização desse trabalho. Se não tenho, posso alterar os estatutos para passar a ter. E se não tiver, porque a lei geral permite-me a utilização disso, eu tenho que ter um regulamento interno para regular as atividades de voluntariado dos membros e, se houver lugar, dos não-membros. E a primeira questão, eu tenho que ter isso. E depois posso ter os critérios de valorizar em função da definição e do entendimento que eu tenho de impacto social e económico da atividade que estou a organizar. Por exemplo, nesta proposta, desta tabela que aqui aparece, a Sara pôs, e que é referido como sendo a tabela que o IGRANS também corresponde, isso é para efeito do IGRANS e é para determinar qual é o valor que consideram de cofinanciamento nos programas. Mas eu, na minha cooperativa, não tenho IGRANS nenhum. Somos nós que determinamos qual é o valor do trabalho voluntário. E devemos ser mais generosos. Nós, para terminar o trabalho voluntário, não temos o limite do salário mínimo. O salário mínimo é para pagar o mínimo possível aos trabalhadores. Nós, na dimensão do trabalho voluntário, devemos ver qual é o valor do trabalho. E o valor do trabalho, o que acontece muitas vezes, em organizações de economia social, nós o que pagamos aos cooperadores que têm trabalho remunerado é muito menos do que o que vale o trabalho deles. Então o que nós devíamos fazer era, através do voluntariado, dar a dimensão e o valor do trabalho que os trabalhadores das organizações têm. Porque muitas vezes nós somos condicionados pelos financiamentos externos e pelo esquema geral que a sociedade tem, em que no sistema capitalista em que a gente se encontra, o valor do trabalho é determinado por uma relação de poder, por isso esta discussão toda de trabalho e tudo mais. Nós, numa organização de economia social, estamos livres disso. Nós fazemos parte de uma organização que se autodetermina. O que está reconhecido nas cooperativas, nas associações, é que nós somos organizações autónomas, que dependemos dos membros e das relações que nós estabelecemos. Somos nós que nos temos que dar ao trabalho de valorizar o trabalho voluntário e não precisamos das muletas de outras questões. A vantagem do IGRANS reconhecer, do SUDOE, e eu sugeri depois que a Célia partilhe com vocês os esquemas que o SUDOE tem com os nomes e com as tabelas e tudo mais. Mas aquilo são tabelas para aquilo que eles podem aceitar no cofinanciamento. Não são as tabelas do valor do trabalho social voluntário que nós, como membro, como entidade, nós podemos assumir. E nós, ao assumirmos, temos de ter um cuidado. Nós, se nos assumirmos como cidadãos livres, que nos estamos a auto-organizar, não temos os limites do valor das relações com entidades patronais para efeitos de determinação da contratualização. Nós temos que ter o sentido e o bom senso de valorizar as coisas pelo valor que elas valem. E muitas vezes nós gostaríamos de pagar melhor às pessoas que trabalham, não pagamos porque não temos receitas. O trabalho voluntário permite corrigir, inclusivamente, essa falha. Eu posso pagar e acertar com um trabalhador que trabalha numa relação de trabalho voluntário um valor. Isso tem a ver com aquilo que o Eugênio disse, portanto, a questão dos trabalhos, manter os postos de trabalho, e eu posso acertar esse valor, mas se eu reconhecer que a dedicação, que o empenho, que aquilo que as pessoas dão vale mais do que aquilo que eu lhe posso pagar, eu só tenho que quantificar isso e contabilizar isso. Não há nenhum inconveniente, não há nada incompatível, e nós temos, nas organizações que praticam este método que nós fazemos, membros que estão em trabalho remunerado e que estão em trabalho voluntário. E hoje em dia nós temos uma lição engraçada que vem do próprio setor privado. O setor privado está a organizar trabalho voluntário dos seus empregados e vai reportá-lo como trabalho voluntário, cobra um conjunto de despesas que vai contabilizar para deduzir a matéria coletável
E o valor, as pessoas, não é por isso que deixam de receber o valor de trabalho que está contratualizado, mas quando vão participar em atividades especializadas, assim anunciadas, de mobilização aos fins de semana, recuperação de casas, fazer uma série de questões, esse trabalho é considerado como trabalho voluntário, pode ser contabilizado e considerado e tem a hipótese de, inclusivamente, das despesas serem consideradas em sede de matéria coletável. Ora, nós, nas entidades sem fins lucrativos, que temos a possibilidade de nos autodeterminarmos nos nossos estatutos, sempre no quadro legal em que estamos inseridos, temos a possibilidade de ajustar por regulamentos a forma como funcionamos entre nós ao longo dos anos e que vamos ajustando no desenvolvimento dos nossos projetos. Nós podemos, na minha opinião, e devemos valorizar o trabalho pelo valor do trabalho e não como uma mercadoria, mas sim como um valor que as pessoas contribuem para nós e podemos ser, não exceder, não fazer uma valorização. Por exemplo, nós não devemos valorizar o trabalho voluntário que contabilizamos como gastos, eu vou-vos depois a um documento que a Célia vos vai dispor, não vou pôr de tal maneira que o resultado do exercício passa a ser negativo. Nós o que fazemos, o resultado do exercício tende para zero, estabilizamos aí e tudo mais que é valor que nós consideramos que o trabalho tinha, contabilizamos no imobilizado incorpóreo da organização. E se eu combinar estas duas formas, eu vou ter formas de considerar que um trabalhador numa organização de economia social pode estar em trabalho remunerado e, ao mesmo tempo, pode ter parte das horas de trabalho em voluntariado e a organização pode reportar esse trabalho e enquadrá-lo. Deve estar com cobertura nos seus estatutos, no seu regulamento e nos seus programas internos de registro. Outras questões que queiram colocar? Antes de passar a palavra ao professor Eugénio, Posso? não sei se... sim, pode, professor Eugénio, Assim, depois fazemos ao contrário. Aproveito agora também para agradecer ao Fernando a sua excelente exposição. Agora, eu também estou aqui a aprender e já aprendi muito durante este bocado que tivemos aqui juntos, estamos aqui juntos. Agora, suscitam-me também algumas questões que eu deixo ao Fernando. Primeira é, relativamente a esta última posição tomada, se eu entendi bem, a ideia é podermos até valorizar acima das tabelas salariais que estamos, cada organização está a cumprir na sua organização para com os assalariados, poder até subir um pouco mais daquilo que é a nossa perspectiva, que o trabalho deve valer, mesmo que essas pessoas assalariadas estejam a receber menos por circunstâncias que todos nós conhecemos, pela viabilidade financeira da própria instituição. Se é assim, a pergunta que deixo é, isto não poderá fazer com que haja uma tensão entre os trabalhadores assalariados que estão a ver a outra pessoa em tarefas complementares a realizar? Pode ser outro tipo de ações, mas que são igualmente importantes. Mas não pode haver uma tensão aqui entre trabalhadores assalariados e trabalhadores voluntários. Primeira questão. A segunda questão tem a ver com uma intervenção que foi feita há pouco pela representante da Barafunda, que é a dedicação dos trabalhadores assalariados. Eu acho que isto também devíamos ter isto muito claro, que a dedicação não é exclusiva dos trabalhadores voluntários, aqueles que doam o seu tempo. Também há muita gente assalariada que tem uma dedicação extrema. Agora, temos que, na minha perspectiva, e deixo isto à consideração do Fernando, temos que saber distinguir quando é que o trabalhador assalariado está a fazê-lo com a dedicação do trabalhador, que pode até ser recompensado, pode não querer, mas pode ser recompensado materialmente dessas horas a mais, do tempo que dedica, e do trabalhador ser voluntário
na própria organização, e eu nas organizações em que tenho estado, aparece sempre esta questão, e aquilo que se pede aos trabalhadores é que exerçam o voluntariado na instituição, sim, mas numa atividade diferente daquela que praticam como assalariados. Para que haja aqui uma distinção muito, muito transparente daquilo que é a ação do voluntariado e aquilo que é a ação dos trabalhadores assalariados. Outra questão que o Fernando levanta e que a mim me deixa já como indicação é que talvez, embora cada organização tenha a possibilidade de fazer o seu próprio esquema de atribuição do valor das horas do voluntariado, e portanto não pode haver aqui uma chapa 5 para todos. Mas já se percebeu aqui, até de algumas intervenções, que este tipo de ações, e o Fernando já se dispôs nomeadamente a ir ao Montijo, este tipo de ações talvez tenha que começar a fazer-se com os dirigentes das instituições. Porque a primeira palavra que o Fernando disse de reconhecimento foi das próprias organizações em que os voluntários estão, reconhecerem o trabalho dos mesmos. Isso para nós é fundamental. E na medida em que formos crescendo neste reconhecimento das organizações promotoras de voluntariado, nós acabamos forçosamente por ter um reconhecimento mais amplo, a nível local, a nível concelhio, a nível nacional. Portanto, eu acho que esta tarde nos abre aqui uma perspectiva de trabalhar com as organizações representantes de cada sector para que sensibilizem os próprios dirigentes, desde logo contabilizar as horas que são dadas, porque muitos deles são voluntários, não todos, quase todos são voluntários. E, portanto, esta questão do reconhecimento, esta questão da tensão entre trabalhadores e esta questão da distinção entre trabalhador assalariado e trabalhador voluntário, eu deixava à consideração do Fernando de fazer um comentário sobre isso. Muito bem. Eu queria aproveitar esta questão que o Eugênio coloca para vos dizer uma coisa. Eu tive a oportunidade de discutir, de trabalhar sobre este problema dos trabalhadores das entidades particulares de solidariedade social com o padre José Maia, na altura em que era ele que presidia a estas questões. E eu, na sequência dessa documento que apresentei numa sessão organizada exatamente pela Caritas em Setúbal, depois apresentei com eles, e vimos que a estratégia que devia haver é que os trabalhadores das entidades que trabalham nas instituições de solidariedade social deviam tornar-se no futuro membros dessas entidades. Na altura, esse foi uma discussão, um trabalho conjunto que fizemos. Algumas entidades evoluíram e o Padre Maia, inclusivamente, acabou por, no processo, quando saiu da CNIS, de criar uma cooperativa, olha, que é a FISOTA, tá? Onde ele é dirigente e ele vai muitas vezes fazer sessões sobre economia social na rádio popular, na rádio festival, que é nas instalações da Cooperativa dos Pedreiros, e encontramos várias vezes. O problema todo que está é que as organizações de economia social, sobretudo associações, que têm estruturas e com muitas pessoas assalariadas, nesta tensão que já existe, na altura a chamada de atenção que nós fizemos é que o Estado, ao passar para as entidades de economia social, neste caso pelo protocolo, o funcionamento de um conjunto de serviços, transferiu com os conflitos que havia na administração pública de onde essas estruturas funcionavam. A alternativa que nos parece é a alternativa da autogestão, isto é, de que eles, os trabalhadores, se tornem membros das organizações, participem nas organizações de economia social e tenham o espaço aberto de partilhar em organizações de solidariedade não apenas a relação de trabalho acordada, mas que possam estabelecer relações de participação que lhe dê outra dimensão e não apenas a do trabalho assalariado. E, portanto, nós quando definimos numa organização de economia social, e nós, no caso, até mais direto onde eu estou, de cooperativas, as pessoas até estão a trabalhar e reúnem-se exatamente para criarem o sustento a partir do seu trabalho, isto é, terem trabalho remunerado. É um dos objetivos que há e nós temos
e praticamos e fazemos isso. Outra coisa é eu poder estabelecer que no contrato de membro da organização, a mesma pessoa pode ter um contrato de trabalho remunerado e ter um contrato de trabalho em voluntariado. E eu admitir que a mesma pessoa pode assumir essas duas funções na relação com a entidade e ter isso. E o trabalho voluntário para uma entidade pode ser assumido pelos membros, como pode ser assumido por um não membro. Isto é, se eu for empregado numa entidade que tem e que organiza trabalho voluntário, eu, para além do trabalho que eu combinei em termos da qualidade das horas e do tempo que eu faço, se eu tiver essa dedicação e exatamente como muito bem disso, o ser assalariado de uma entidade sem fins lucrativos não quer dizer que essas pessoas não possam ter um envolvimento na dimensão social da própria organização. Exatamente é isso que eu acho que se deve abrir essa hipótese e enquadrar a dimensão da questão do voluntariado. Sobretudo, que há uma questão que é esta. Nós normalmente contratuamos, eu tenho a experiência porque fizemos isso, uma escola profissional cooperativa, nós temos várias cooperativas, têm escolas profissionais e nós temos os limites para pagar às pessoas que está contratualizado com o Estado. Mas nada impede, e nós, por exemplo, nas cooperativas que fazem isso, com a nossa parte, nós não só valorizamos o trabalho que é imputado e que é pago e que é considerado como um trabalho remunerado, em algumas cooperativas são a forma de levantamento que é equiparado à questão do salário, mas nós fazemos isso, mas não estamos impedidos de, em sede dos nossos trabalhos sociais que fazemos, para além desses contratualizados, valorizar esse trabalho sobre a forma de contributos para as reservas que temos que criar em autonomia. Esse é, de facto, dos espaços que temos para criar e esse não entra em conflito. Isto é, nós podemos ter a definição do trabalho voluntário e isso não colide com os contratualização de trabalho assalariado e, nomeadamente, com a forma como esse trabalho assalariado é considerado em sede de despesas para efeito de cofinanciamento pela contratualização com o Estado. É compatível? Nós é que nos temos que arrumar e dizer isto é um trabalho destas características, aquilo é um trabalho das outras. E não me impede. Isso acho que é um apelo que o Eugênio fez, que é muito importante. Não podemos deixar que se crie uma situação de há trabalhos voluntários e há os trabalhadores assalariados. Não. Isto são formas complementares em situações diferentes nos projetos das organizações e nada impede que um trabalhador que está em trabalho remunerado possa fazer trabalho voluntário. No reporte, no relatório que é feito pelo INE sobre as horas de trabalho voluntário, que resulta do número que é colocado no IES, que é a tal informação estatística, tem um espaço para colocar as horas de trabalho remunerado. E todas as entidades, estou a falar nomeadamente das privadas, têm que pôr lá quantas horas têm trabalho remunerado. E por baixo tem exatamente uma linha que tem o mesmo valor, que diz quantas são as horas de trabalho não remunerado. E todas as entidades, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, podem colocar lá as horas que assumem que enquadraram de trabalho voluntário. Esta é a dignidade que está já consagrada na lei, está já consagrada, nomeadamente, nas relações com a AT, e que nós temos que tirar as consequências para perceber que esta dualidade de trabalho remunerado e não remunerado não é conflitual, é complementar e nasce o trabalho voluntário na liberdade da contratualização. Assim como eu, numa entidade, celebrar um contrato de trabalho assalariado com um trabalhador é um ato de liberdade acordado entre as partes, o ato de assinar o complemento ou o contrato de trabalho voluntário é um ato de liberdade que deve ter cobertura nos estatutos e nos regulamentos das organizações. E, portanto, acho que trabalharmos nesse sentido iria permitir que aqui tem um papel muito importante aquilo que for a evolução desta abordagem no Conselho. Eu já pessoalmente discuti e falámos nisso, né?
com a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio, numa altura em que um dos dirigentes era também nosso membro associado, no sentido de também nestas entidades a questão do voluntariado poder ser considerada. Entendemos que a posição conjuntural que tenha a Confederação Portuguesa seria um passo muito grande, assinalando aqui já esta disposição da parte da Animar, e nós estamos disponíveis para, em conjunto, trabalhar esta dimensão e no trabalho ter em conta isto. Nós fazemos nas ações todas que organizamos, convidamos os dirigentes e que eles tragam os contabilistas certificados. Não fazemos reuniões só com os contabilistas, mas também fazemos com os dirigentes, se eles não trouxerem o contabilista. Mas nós entendemos que há que construir uma relação mútua, de tal maneira que a evolução deste processo de reconhecimento por parte dos dirigentes possa imediatamente ter uma representação na transposição para a contabilidade da própria organização. Mas isso, cada entidade vai depender, porque há muitos contabilistas que estão exatamente num trabalho quase de voluntariado nas organizações e há muitos outros que entregam a escritórios onde não é possível esse quadro de relações. Da nossa parte, estamos disponíveis a contribuir. Nós não substituímos contabilistas, nós queremos exatamente que quem faz a contabilidade esteja numa relação de proximidade com as organizações e que possa, inclusivamente, o desafio que nós costumamos fazer é que os contabilistas se tornem membros das próprias organizações, que é para vestir a camisola e partilhar e fazer parte deste processo de reconhecimento e construção deste valor das entidades de economia social. Bem, Fernando, antes de passar a palavra, que outras pessoas já estão com a mão levantada, eu Já vou também passar aqui só a ler aqui algumas das questões que temos no chat, nomeadamente a ADPLP, que diz que tem um formulário de presenças, todas as atividades que realizou com os voluntários, mas não tem hora de entrada e saída. Essa é uma das questões. A outra tem a ver aqui com um exemplo prático da forma da contabilização do trabalho voluntário numa entidade sem fins lucrativos. Como é que isto se pode contabilizar? Outra questão Muito da bem. Joana. E aí, Quer estas duas? Ok, sim, nestas duas, eu digo o seguinte, sobre esta questão do comprovativo, o comprovativo, o atestado não é para passar a ninguém, é a organização para ela própria estabelecer as modalidades de registro que melhor se adequam ao seu funcionamento regular. Nós temos situações em que o registro é feito pelo controle de horas de entrada e saída, outro pode ser feito à tarefa. Portanto, cada entidade, pela natureza do tipo de trabalho, é que faz esse reporte. Já foi aqui reportado por alguns, e já foi, o Eugênio já falou do cartão de voluntariado que vai permitir que a própria pessoa, o voluntário, que celebra o contrato com a entidade possa fazer ele próprio e a entidade ter um modelo, e hoje com o recurso às novas tecnologias é possível, de ir registando as horas que faz, mas essas horas são verificáveis por quem está a coordenar o trabalho voluntário e tem a ver com o grau de descentralização da sua execução. Portanto, cada entidade, em função da sua dimensão e da complexidade das atividades, vai com certeza encontrar a melhor forma de valorizar. Quanto ao valor, o valor deve ser visto por uma expressão muito simples. O valor de trabalho voluntário é igual ao valor que eu pagaria se o trabalho fosse remunerado. E o critério para eu pagar o trabalho remunerado não é porque eu assinei um contrato que pago tanto a uma pessoa por um mês de trabalho. Pago tanto se ele tiver aquela qualificação, participar, ter a sua idade, ter empenho e todos os critérios que servem para avaliar o valor do trabalho do trabalho remunerado podem ser utilizados como instrumentos para o trabalho voluntário. Depois aqui um exemplo da contabilização. Eu ia pedir depois que com quem fez esta questão, não sei quem é que pôs esta questão do... Quem foi? Está aqui acima, não estou a ver, vou ver agora. A Catarina Lavado? Não, é Elsa Relvas. És tu que Muita estás a gente está tomar com o meu conta. nome. Eu ia És tu que aproveitar estás a tomar exatamente para conta. pedir para se renomear. Pronto, sim, senhora. Então o que eu sugeri era o seguinte,
que há um documento que eu coloquei nos documentos que tu tens aí, que diz contabilização do trabalho voluntário, está numa folha até da Uninorte, e que diz que pelo ano, aí está por ano, mas depois pode ser feito mês a mês. É determinado o valor de trabalho voluntário e é determinado qual é aquele que corresponde a despesas e que eu quero que fique contabilizado nas despesas de gestão do ano e aquele que eu quero que seja levado ao imobilizado incorpóreo. E depois diz que a contrapartida é para eu creditar a contas de reservas nas cooperativas dos capitais próprios, nas fundações dos fundos patrimoniais, e eu crio as reservas. Normalmente as reservas em contabilidade existe uma reserva legal, que é uma reserva para cobrir eventuais prejuízos futuros, e existe normalmente a reserva de educação e formação, e existe outras reservas, e é importante que a contabilidade, a gestão das reservas, eu depois posso mandar um regulamento das reservas. As reservas é importante que o regulamento das reservas seja criado, porque nós vamos criar valores na contabilidade nas reservas, vai corresponder a valores ativos e sempre que corresponder a liquidez e a disponibilidade, os órgãos dirigentes podem aplicar as reservas para atribuir bolsas aos membros ou a terceiros, para atribuir a cobertura de despesas com o trabalho voluntário e pode inclusivamente levar a que eu crie mecanismos de prémios, de outras atividades para o desenvolvimento para contributos na comunidade. Vai ser muito importante o modelo de contabilização das reservas, como é que eu faço crescer as reservas e como é que eu, quando tenho reservas e elas correspondem à liquidez, como eu as posso utilizar para criar contrapartidas, incentivos, apoio à formação ao longo da vida das pessoas. Isto que nós estamos agora aqui a praticar, normalmente na Uninorte corresponde a uma faturação e nós na faturação imputamos 50% do valor da faturação a compensar as reservas das organizações que utilizam as atividades da Uninorte. Mas isso está até num dos últimos slides aqui da sessão. Portanto, eu creio que era a altura de nós encerrarmos. Há aqui um pedido para partilhar a informação, não é? Há depois aqui mais algumas questões, Fernando, que é como é que posso passar aos voluntários um atestado ou comprovativo que tenha valor real no seu currículo? É uma das questões. A outra questão é que é mais um comentário que é os órgãos da associação também são voluntários. E outra questão é que a entidade desenvolveu plantações de árvores com os seus voluntários, contactei várias seguradoras e não conseguimos uma seguradora que nos fizesse um seguro. Tivemos que o fazer através de uma ação conjunta com outra associação, que neste caso foi a Coercos. Muito bem. Primeira questão, quanto ao documento. Exatamente, essa é talvez uma das coisas que nós devemos criar e instituir, que assim como há o cartão do voluntário, devemos criar um mecanismo de experiências, nós já fazemos, muitas vezes é porque a própria pessoa pede, de haver uma declaração ou um documento que expressamente diz o cidadão fulano tal é membro ou é colaborador voluntário na nossa entidade, colaborou nestas atividades e desempenhou tantas horas e contribuiu com este valor para o nosso património. Isso é possível, que é a mesma coisa que eu faço quando faço um recibo de que recebi um donativo. Num donativo de um cidadão, e neste caso até o cidadão pode atribuir, há situações em que nós como cidadãos podemos atribuir o dinheiro que não é nosso, que é o dinheiro do Estado, naquela questão da consignação do IRCS. Mas nós cedemos, temos o direito a que a entidade nos emita um recibo. Aqui é a mesma coisa. Se eu dei horas, é justo que a entidade, se tiver esta questão de voluntariado suficientemente bem organizada, pode-me emitir todos os anos, ou por evento. Neste momento, por exemplo, os grandes eventos que tem havido, a recepção do Papa, os futebols, os grandes campeonatos, as várias coisas, a participação dos voluntariados que é destacada normalmente corresponde à entrega de um certificado. É um documento que a entidade que organiza
diz que reconhece esse valor, normalmente ou expressa que isso teve impacto no evento que aconteceu, mas pode, inclusivamente, reportar o valor das horas e a forma como a entidade contabilizou. Isso é mais que possível, é justo. Nós temos aí um documento que eu entreguei, que é quando nós, no âmbito do programa Sudoé, fazemos, emite-se um documento, que é o documento que valida o trabalho voluntário, que pode ser entregue ao voluntário, em que tem exatamente as qualificações, as horas e das atividades que fez lá e qual é o valor que foi atribuído. É possível, tem a ver com o grau e o impacto que estas questões do voluntariado têm nas organizações. E eu acho que é, se calhar, das coisas mais justas, isto é, o que acontece atualmente é que é injusto que quem trabalha voluntariamente para as organizações, no final, recebe um certificado de valor zero. Nós devemos dar essa certificação e valorização e informar. Outra questão que é a organização a organização dos voluntários era uma questão que tu puseste antes da questão do seguro, que era se os órgãos das organizações são voluntários. Eu já disse, referi e coloquei aí que há já programas que exigem que a Organização de Economia Social declare que o trabalho dos membros é em voluntariado. E chama a atenção que as organizações de economia social que não têm isto esclarecido, nomeadamente informado junto à Segurança Social, estão sujeitas a ver tributação. Isto é, eu crio uma associação e ela inscreve-se, vai-se registar na AT, na Segurança Social. A Segurança Social diz, esta malta já vai pagar, vai ser tributada, não faz declaração, não faz tributação, vai, por castigo, é atribuído um valor que tem que pagar para a Segurança Social pela participação, pelo trabalho dos membros dos órgãos sociais. O Código Contributivo diz isso. Portanto, eu tenho que mandar para lá uma informação a dizer, de acordo com os nossos estatutos e com os nossos regulamentos, ou com deliberação dos órgãos, da direção ou da Assembleia Geral, a participação dos membros nos órgãos sociais é a título de trabalho voluntário. Eu depois só devo fazer uma coisa, é levar isso a sério e contabilizar. Mas, se eu não disser, estou sujeito a receber notificação para pagar uma contribuição estimada pela Segurança Social. Portanto, é bom malta fazer. Quanto às seguradoras, eu juntei um documento aí, que entreguei à Célia, que é exatamente um modelo de seguros que a Uninorte fez com uma seguradora que é exatamente ligada ao banco do Montepio Geral. Num programa que tínhamos, fizemos um contrato e tínhamos um contrato seguro de voluntariado. Portanto, o Montepio Geral está ligado a uma seguradora também, que faz parte do universo do Banco de Montepio e tem essa hipótese. Há estruturas e a própria Crédito Agrícola tem uma estrutura também nessa área e nós temos uma cooperativa ligada à Uninorte que trata também da mediação de seguros e normalmente é feito em parceria e há alguma receptividade para a própria mútua dos pescadores poder articular com as suas estruturas do seu universo de seguros essa modalidade. Além disso, pode haver mais informação das atividades, porque como há já muitas organizações que já estão registadas junto a casos para serem compensadas pelo prémio de seguro, pode-se obter essa informação e ver quem é a companhia de seguros que está mais disponibilizada para isso. Trata-se de ter o prémio de seguro para voluntariado, expressamente e a seguro. O seguro para voluntariado coloca um problema, que é, pedem-me que eu indique qual é o tempo que os voluntários estão em atividade e qual é o valor do trabalho como se fosse remunerado.
Não é. Eu ponho na informação que o valor estimado do trabalho e as horas e o tempo do trabalho voluntário é um determinado e o seguro vai incidir na cobertura de riscos que decorram do desempenho do trabalho voluntário. Isso exige que eu tenha regulamentado, que eu faça reporte e eu a informar e ao fazer o contrato na apólice de seguro, vou informar a companhia de seguros qual é o valor que tem a ver, e isso não é preciso, não tenho que apresentar uma folha de levantamento, de pagamento de salários. Tenho que apresentar uma folha de como é que eu contabilizo e valorizo aquele trabalho voluntário. Porque se eu disser que tenho trabalho voluntário e não tiver esses dados, a seguradora não consegue calcular quer o risco, quer a cobertura que vai ter que fazer. Fernando, vou só abusar de si mais duas questões e são as últimas, porque senão isto hoje não termina. Mas diz assim: peço desculpa, sei que estamos a terminar, precisamente. O professor Fernando falou em haver a possibilidade da mesma pessoa ter um contrato de trabalho mais um contrato de voluntariado. Se poderá haver conflito da parte do ponto de vista da lei laboral? Uma pergunta. Isto é, do ponto de vista da lei do trabalho, será que poderá haver problemas? A outra é que há aqui uma organização que é muito recente, ainda não tem a contabilista, e perguntam se é possível, se tem que ser um contabilista a certificar a contabilizar esse trabalho voluntário. Tá? Primeira questão, não há conflito com a questão do trabalho, porque a primeira questão, não sei qual era a natureza da entidade, da pessoa que fez a tal pergunta. É uma associação. Uma Quer dizer, associação. a outra pessoa que perguntou é o David, eu posso verificar aqui, se ele não Tá bem, quiser não, é só para eu identificar-se. perceber melhor, Sim. porque isto tem. Por isso é que nós fazemos este tipo de formação e depois, se for caso, tem que se fazer uma formação específica para aquela entidade. O que acontece, eu já tinha dito antes, numa associação, se eu tiver trabalho eu defino nos estatutos, no regulamento, quais são as formas de organização de trabalho da entidade. E se eu definir que organizo o trabalho voluntário, quer de membros, quer de não membros, sou eu que estabeleço essas regras no quadro da legislação que enquadra a entidade. Como eu disse, todas as entidades de economia social têm um regime jurídico próprio e estão cobertas pela Lei de Bases da Economia Social. E depois tem esse regime. Portanto, isto não tem a ver com a questão do contratualização de trabalho que é feito para as entidades que contratam trabalho por conta de outrem. Na organização, eu posso desenhar o enquadramento do trabalho voluntário no âmbito dos estatutos das entidades sem fins lucrativos e dos seus regulamentos internos. E isto não tem nada a ver com as relações com o trabalho assalariado reguladas nos contratos de trabalho que estão em discussão e que são aplicáveis, mas são aplicáveis para a lei geral que não enquadra aquilo que é o trabalho organizado de forma autogestionária nas organizações da economia social. Eu, numa organização de economia social, não estou impedido de ter contratos com pessoas que não são membros. Isso não há problema nenhum. Nas relações com os não-membros, eu fico vinculado pela lei geral, porque a entidade da economia social atua como entidade patronal e fica vinculada nessa questão. E isso não impede de que eu possa ter com um trabalhador que tenha um contrato que está enquadrado nisso e que tenha, tendo a associação um modelo de organizar trabalho voluntário, nada impede que esse mesmo trabalhador tenha acordado connosco o desenvolvimento de atividades em voluntariado. Eu já citei aqui, mas são N exemplos, vem nas televisões, vem por todo o lado, nos jornais, empresas privadas com fins lucrativos que organizam o trabalho voluntário dos seus empregados. E os seus empregados não deixam de ser desempregados porque, utilizando os meios, os equipamentos, os recursos da própria empresa, vão praticar trabalho voluntário. Isso não é nada do outro mundo. Exige uma clarificação organizacional que permita evitar que há confusão.
Isto é, só haveria confusão se eu não tiver previamente ajustado e definido. Mesmo quando nós dizemos, numa organização sem fins lucrativos, nós podemos ter contratos de trabalho e trabalho pago aos membros, quer seja nas cooperativas de levantamento ou com um contrato de trabalho assalariado, nada impede que eu não faça uma valorização de trabalho por um valor diferente se eu tiver isso nos meus estatutos e nos meus regulamentos. Portanto, tudo se vai decidir pela forma como os membros e os dirigentes de cada entidade assumem a dimensão de organização de trabalho dos seus membros. E é essa evolução que nós temos que construir e não podemos cair na dicotomia normal que é a gente cria uma associação, como aqui já disseram antes, e depois tem que ter um contabilista de castigo e, portanto, vai integrar a um contabilista e o contabilista é que vai inventar. A maior parte dos meus colegas pega e vai à AT, está ali um que está-se a rir de mim, vai à AT e mete a Organização de Economia Social no regime geral de tributação de IRC. Quando tem que primeiro ver, porque se ela estiver no regime de isenção definitiva, não é regime de isenção geral. Por outro lado, quando se cria uma organização, ela vai se registar, faz a sua escritura ou por documento particular, registra-se, vai ao notário ou vai à conservatória, e agora as conservatórias até já nem fazem isso, mandam para o IRN e faz o registro. E depois de fazer o registro, ele vai automaticamente cair na Segurança Social e vai cair na AT. E então, para registar na AT, muitas vezes dizem, é preciso, tem que ser registado por um contabilista. Não tem, podem ser os dirigentes da entidade que registram eles diretamente, isso é permitido, é legal. O que vai acontecer é que para certas atividades, para estar em certos programas nas relações com o Estado, há situações em que lhe vai ser exigido ter um contabilista para titular uma contabilidade organizada. E então aí sim tem que contratualizar com um contabilista para fazer isso. Senão não tem que obrigatoriamente fazer. Aliás, as entidades de economia social de pequena dimensão, de pequena escala, que estão na fase inicial, como microentidades, podem ter, está previsto no sistema de normalização contabilística, pode ter a contabilidade feita no sistema simplificado por registro dos movimentos de caixa e bancos que são semelhantes, de entradas e saídas de dinheiro. Isso tem um inconveniente, porque o registro serve para prestar contas aos membros, a dizer, nós recebemos isto, gastamos acolá, só que não dá a fotografia do património. E o que tem sido o drama ao longo dos anos é que muitas organizações vão construindo património e ele tende a desaparecer à vista dos olhos dos próprios membros porque as contas não reportam a dimensão do património das entidades. Isso só é reportado se a contabilidade for organizada nesse modelo. Nós, neste momento, estamos a ensaiar, a pedido de algumas organizações de pequena dimensão, um modelo de fazer o processo com base no registro do caixa, fazer uma extrapolação e fazer uma simulação para o modelo de elaboração de balanço e demonstração de resultados e permitir haver um modelo simplificado. Estamos a fazer isso em ensaio a partir de um programa de formação para essas entidades e entendemos que isso pode ser uma solução alternativa. Portanto, quando são organizações de economia social que são membros da Uninorte, nós resolvemos porque nós próprios temos contabilistas em voluntariado para assumir a apresentação da informação junto da AT. Depois, o ter uma quantidade organizada vai depender da dimensão, da escala e da necessidade da organização se envolver em programas que exigem isso. No passado, muitas entidades de pequena dimensão era na base, pronto, mais ou menos de compradinho, a Câmara atribuiu um apoio, a Junta e tudo mais. Hoje em dia, as câmaras e as juntas, a maior parte dos dinheiros que têm vêm elas próprias de programas que estão enquadrados e vão ter que apresentar contas. E quando a malta se candidata a um programa de orçamento participativo, um outro programa qualquer, há programas que dizem você tem contabilidade organizada. Se não tem, não há nada para ninguém.
E, portanto, a malta tem que se organizar para poder entrar nessas questões. Portanto, nós fazemos isso e nós, ligado à Uninorte, temos uma cooperativa de contabilistas, que é a Contacup. Um dos diretores está aí a assistir, que é o Severino Martins, e teve a Utelinda Almeida. E eu sou membro também dessa cooperativa, que, no caso de não haver contabilista, nós podemos apresentar uma alternativa de execução da contabilidade. Não é esse motivo que nos move. Nós estamos disponíveis a colaborar e trabalhar com os contabilistas que, numa relação de proximidade, já estão em relação com as organizações de economia social. E não temos que andar aqui a mudar de contabilista como se isso fosse uma questão. Não é necessário. O que vai ser necessário é que os meus colegas contabilistas, homens ou mulheres, estejam disponíveis a assumir que têm que ler os estatutos das organizações, têm que ler os regulamentos e têm que ouvir e registar as deliberações dos órgãos das organizações de economia social e depois fazer a contabilidade de maneiras a respeitar a legalidade das organizações de economia social. Normalmente, nós registamos documentos, entregamos ao contabilista, ele que se desenrasca. E ele vai e pega e mete-lhe a chapa 3 do que faz para as entidades com fins lucrativos e a malta depois, por exemplo, são N entidades sem fins lucrativos que estão isentas de IRC, acabam por pagar em tributação autónoma impostos que estão isentos. Mas pagam porque também a informação que é enviada para a contabilidade não está suficientemente clara, enquadrada face aos estatutos das organizações. É esse trabalho que nós estamos disponíveis por fazer através da contratualização e prestação de formação especializada para isso, que pode ser obtida pelas entidades que são membros da Animar através da Animar e nas que quiserem ter uma relação direta com a Uninorte, podendo aderir à Uninorte. Nós damos aí no último slide a informação dos contactos da Uninorte e estamos disponíveis para tudo que sejam atividades de informação através aqui da Animar, quer na contratualização direta de formação com a Uninorte e, se houver casos que sejam precisos trabalhos contabilista, transferir essa informação para a Contacup. Da minha parte... Obrigada, Fernando. De coração, tem sido um processo de aprendizagem muito profícuo. Acho que falo por todas as pessoas que têm estado, quer nesta sessão, quer na sessão anterior que realizámos. Eu partilhei no chat também aquilo que é o site do Ano Internacional do Voluntariado. Fazíamos o apelo às organizações que registrem iniciativas nessa agenda do Ano Internacional do Voluntariado, porque efetivamente, como foi aqui dito por várias pessoas na sessão, o reconhecimento do trabalho voluntário depende sobretudo e em primeira instância das organizações, de nós. Podermos efetivamente fazer essa visibilização e dava só 1 minuto, 30 segundos ao professor Eugénio para encerrarmos aqui a sessão. Tive aqui. Não, a minha palavra é de gratidão. Gratidão para todos os que se disponibilizaram neste início de tarde a vir conhecer melhor esta realidade que é a valorização o reconhecimento e valorização do trabalho daqueles que dão o tempo. Foi uma ação não só de sensibilização, mas também da sua profundidade, também de formação. O doutor Fernando mostrou a sua disponibilidade da sua cooperativa para até realizar estas ações mais próximas das instituições que a requererem. Acho que é muito bom, estamos também gratos por isso, e dizer que esta, como outras iniciativas, não é para fecharmos um ciclo formativo, mas é o despertar para estas necessidades que são tão óbvias e aqui foram tão bem demonstradas pelo Dr. Fernando. Agradecer também a Animar esta iniciativa, sempre a preocupação que tem de
de colocar os agentes da economia social em diálogo, em formação, em capacitação. Parabéns a Animar por este dinamismo todo e, em nome da Confederação Portuguesa de Voluntariado, também mostrar a nossa disponibilidade. Este é mais um tema, ou melhor, não é mais um tema, é um tema que nos preocupa bastante e que queremos valorizar, até que a própria legislação que estamos a pedir que seja revista o mais depressa possível, no seu clausulado, já leva em conta a necessidade do próprio Instituto Nacional de Estatística se preocupar por estas questões da contabilização do tempo voluntário. Depende realmente também da nossa capacidade, de cada instituição se interessar por isso e fazer os seus próprios registros. Muito obrigado, também sempre disponível a Confederação de estar para qualquer tipo de apoio que desejarem, e passem esta palavra, digam outros que não estiveram, foi bom estar aqui, para que quando houver outra formação sintam ainda uma maior motivação para estar. Boa tarde a todos e continuação de uma boa semana. Obrigada, então. Despedimos. Adeus, boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde.